Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os mini-submarinos empregados naquele conflito e do porquê eram assim tão letais. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, os submarinos já eram vistos como armas essenciais para o arsenal naval de todas as principais potências da época. Mas, apesar do grande esforço dedicado ao desenvolvimento, projeto e construção de modelos com maior autonomia, velocidade e letalidade, os submarinos existentes naquela época eram embarcações muito lentas quando em submersão, assemelhando-se mais a navios que podiam eventualmente submergir para escapar do inimigo ou para atacar navios apanhados desprevenidos. Mesmo assim, eram muito importantes e, quando empregados da forma correta, um pequeno submarino com 50 tripulantes era capaz de causar tanto ou mais dano do que um grande encouraçado com 1000 tripulantes. E tudo isso por uma pequena fração do custo de operação e de construção. Os alemães foram os primeiros a constatar que quando o tema eram submarinos, a tecnologia e a estratégia tinham de andar lado a lado. E por isso, além de terem desenvolvido submarinos tecnologicamente muito avançados e de tê-los produzidos em uma escala industrial inigualável, com mais de 1150 tendo sido entregues, também aplicaram táticas e estratégias muito avançadas, como por exemplo a Alcateia, desenvolvida ainda nos tempos da Primeira Guerra Mundial, mas que só foi aplicada em toda sua plenitude nos anos 40, graças ao desenvolvimento da comunicação via rádio. Através dessa tática, os gigantescos comboios que atravessavam o Atlântico entre os Estados Unidos e a Inglaterra eram atacados por grandes grupos de submarinos em íntima coordenação, visando atrair as atenções para um extremo do comboio, abrindo caminho para a ação principal no extremo oposto. Graças a embarcações cada vez mais avançadas e à aplicação de táticas como essa, até meados de 1941 os submarinos alemães reinaram absolutos no Atlântico, com alguns conseguindo afundar dezenas de embarcações, destruindo centenas de milhares de toneladas de cargas e suprimentos. Diante do sucesso dessas embarcações, muitos países começaram a desenvolver projetos inovadores visando aplicações muito específicas, nascendo desse esforço os mini-submarinos, embarcações que, como o próprio nome indica, eram de dimensões muito reduzidas, habitualmente manejadas por tripulações de 1 a 5 membros e com dimensões que não ultrapassavam os 25 metros e deslocamentos de até 50 toneladas. Foram desenvolvidos para dois tipos principais de missões: a penetração em portos e bases navais bem defendidas, e o ataque cirúrgico e discreto contra embarcações de grande valor estratégico em meio a enfrentamentos navais maiores. O primeiro caso de emprego em larga escala de mini-submarinos na Segunda Guerra Mundial ocorreu durante o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Em meio à gigantesca frota japonesa composta por 6 porta-aviões, 2 encouraçados, 3 cruzadores, 9 destroyers e 23 submarinos, estavam 5 mini-submarinos da classe tipo A Koryotek, com um comprimento de 24 metros, um deslocamento de menos de 50 toneladas e uma tripulação de 2 membros. Vinha equipado com um motor elétrico que lhe garantia uma velocidade máxima em submersão de 19 nós, ou cerca de 35 km por hora. Mas o seu alcance era muito limitado, e a essa velocidade era capaz de percorrer apenas 33 km, e por isso costumavam ser lançados a partir de submarinos maiores quando próximos do alvo. Vinha armado com 2 torpedos pesados e uma carga explosiva de 140 quilos, que podia ser solta em portos ou em meio a grandes frotas navais em movimento. Assim como outros mini-submarinos da época, não tinha uma grande capacidade de submersão, chegando a no máximo os 30 metros. Apesar de limitados em muitos aspectos, eram muito silenciosos, passando despercebidos pelos sonares rudimentares daquela época.
Os 5 mini-submarinos japoneses foram lançados a apenas 19 quilômetros da base naval de Pearl Harbor, a 1h da manhã do dia 7 de dezembro. Mas, às 3h42, o periscópio de um deles foi avistado, com um alerta geral sendo emitido, levando a uma frenética busca dentro e à volta da base naval, resultando no afundamento de 4 dos 5 mini-submarinos, com o quinto encalhando no lado leste da ilha de Oahu, onde foi capturado no dia seguinte. Um dos tripulantes, Kazuo Sakamaki, foi preso, convertendo-se no primeiro prisioneiro de guerra japonês capturado pelos Estados Unidos. Toda essa ação me fez lembrar o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis e clima dinâmico. E também está disponível para consoles e até mesmo no celular. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais, os letais e sorrateiros submarinos e até mesmo porta-aviões. E todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho, como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos em enormes arenas de 12 contra 12 jogadores. Aproveite também a extensa e muito engajada comunidade de fãs do World of Warships e participe de discussões nos fóruns e no canal Discord, sintonizando para streams empolgantes e participando de sorteios. Encontre a sua comunidade no mundo de navios de guerra. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional que aparece aqui na tela para ganhar um enorme pacote inicial festivo, incluindo 300 dobrões, 1 milhão de créditos, 7 dias de conta premium, um navio, 3 containers do Noel, uma bandeira e 10 camuflagens de ano novo. O código é válido apenas para novos usuários. Clique aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá. Voltando agora ao tema do vídeo, os japoneses, empolgados com esse novo tipo de submarino, trataram de desenvolver outros modelos, com destaque para o Koryu tipo D, com quase 60 toneladas, uma tripulação de 5 membros e armado com minas navais e 2 torpedos. Quando a guerra acabou, 115 estavam completos, com outros 500 em fases distintas de produção. Os britânicos também desenvolveram mini-submarinos, com destaque para a classe X, embarcações com um comprimento de 15,5 metros, um deslocamento de 30 toneladas, tripulações de 4 membros e armado com 2 cargas de 2 toneladas cada. O primeiro emprego ocorreu em setembro de 1943, quando 6 mini-submarinos classe X entraram em Kafjord, no norte da Noruega, para atacar o encouraçado alemão Tirpitz. Mas apenas 2 conseguiram soltar as suas cargas, com as suas tripulações sendo capturadas poucas horas depois. A ação foi classificada como um grande sucesso, com o Tirpitz ficando fora de operação até maio do ano seguinte. Os alemães se destacaram bastante nessa área, operando em embarcações como o Seehund, também conhecido como classe tipo 27, com um comprimento de apenas 12 metros, um deslocamento de 17 toneladas, uma tripulação de 2 membros e armado com 2 torpedos. Apesar das suas dimensões muito reduzidas, tinha um grande alcance, capaz de percorrer até 500 km a uma velocidade de 7 nós. Dos 285 construídos, 138 foram empregados em ação, com 35 dos quais se perdendo. Começou a ser usado já bem tarde na guerra, apenas em dezembro de 1944, conseguindo destruir 93 mil toneladas de cargas. Foram empregados até muito perto do fim da guerra na Europa, entregando suprimentos para as tropas alemãs cercadas em Dunkerque em maio de 1945. Após o fim da guerra, 4 mini-submarinos foram usados pela Marinha Francesa até 1953.
Pequenos, silenciosos, praticamente invisíveis aos sonares da época, eram a personificação do terror submarino na Segunda Guerra Mundial. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá!